Olá, sejam bem-vindos ao canal LW Matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como calcular a quantidade de termos em uma progressão aritmética. Sou o professor Luiz Wagner e vamos à aula. Então, vamos dar uma breve revisão do que já vimos até aqui sobre PA. Nós vimos que uma PA genérica, nós escrevemos a partir do A1, ou seja, a minha PA será A1, depois o A2, depois o A3 e assim por diante. Nós vimos também que as PAs são classificadas como crescente, decrescente e constante. Então, se você não viu essa aula, você pode voltar na playlist das PAs e assistir, ok? Bom, vimos também como calcular a razão de uma PA. Nesse caso, basta que peguemos o A2 e subtraímos do A1. O valor que der nessa operação será a nossa razão. Nós vimos também a fórmula do termo geral de uma PA, que é AN igual ao A1 mais N menos 1 vezes o nosso R. E que através dessa fórmula podemos encontrar o A1, o AN, o N ou a razão de uma PA. Por isso que ela é chamada de fórmula do termo geral. Nós usamos ela para encontrar o último elemento, mas nós podemos encontrar qualquer um dos 4 termos já citados, ok? E na aula passada nós fizemos o exercício de como encontrar a razão. Vamos relembrar esse processo? Se eu tenho a PA escrita como primeiro termo, número 1, o segundo termo, que é o A2, o número 3, o terceiro termo, que é o A3, o número 5 e assim por diante, nós vimos que encontrar a razão basta fazer a substituição da fórmula aqui na minha PA. Ou seja, eu vou pegar o A2 menos o A1, que será igual à minha razão. Então, 3 menos 1 é igual à razão. E essa razão será 2, ok? Então, eu posso escrever a razão tanto dessa maneira, tá? Como essa segunda maneira aqui que eu fiz, tá? Tudo isso vai dar o mesmo resultado, sempre vai me dar a razão, certo? Bom, na aula de hoje nós vamos ver como encontrar a quantidade de termo em uma PA. Então, percebo aqui que foi dado uma PA, 5, 8 reticências, vários números aí no lugar da reticências, né? Até chegar no 92. Então, como vamos calcular essa quantidade de termos que existe aí nessa PA? Lembrando sempre que eu falei nas outras aulas, nós temos que retirar os dados fornecidos no problema. E aí temos muitos, né? Esses dados podem ser o A1, o AN, o N e o R, que é a nossa razão. Depois, nós podemos aplicar a fórmula do termo geral. Então, primeira coisa é nós tirarmos os dados fornecidos. O nosso A1 para essa PA é o número 5. É ele que é o primeiro termo da nossa PA. O nosso AN é o último termo da PA. Lembra da primeira aula? Que nós vimos cada um desses elementos aqui da fórmula, quem era e como se chamava? Então, o AN, ele é o último termo da nossa PA. No nosso caso aí, 92. N é a quantidade de termo. E é exatamente essa pergunta que ele nos faz. Qual é a quantidade de termo? Então, nosso N vai ser interrogação. Nós vamos trabalhar para calcular ele. Correto? E a nossa razão? Acabamos de ver, né? Basta que peguemos o A2 e subtraímos o A1. Então, nesse caso, 8 menos 5 será 3. Nossa razão será 3. Perfeito. Tendo esses dados agora, nós vamos apenas substituir na fórmula do termo geral. Ou seja, no lugar do AN, eu vou colocar o 92. No lugar do A1, eu vou colocar o 5. No lugar do N, não vou trocar, né? Vai permanecer N porque é ele que eu quero encontrar. Então, fica N menos 1 mesmo, tá? Vezes o nosso R. Aqui eu troco pelo 3, que é o valor da razão. Ok. Agora, o que nós vamos fazer? Resolver essas operações que acontecem aqui. Então, nós vamos pegar o 5 e vamos passar ele para o primeiro membro.
E quando ele passar para o primeiro membro, ele vai trocar de sinal, ele vai passar negativo, ou seja, vai ficar 92 menos 5, que é igual. Agora, nesse outro processo aqui, nós vamos fazer uma distributiva. O que é uma distributiva, professor? É você pegar o 3 e multiplicar pelo n, ficando 3n. Fazendo o jogo de sinal do menos 1 com mais do 3, nós vamos ficar com menos. E depois distribui o 3 com 1 também. Ou seja, 3 vezes 1, 3. Legal, né? Então, agora nós vamos pegar esse 3 e vamos passar para o primeiro membro. Quando nós passarmos lá para o primeiro membro, ele também vai trocar de sinal. Haja visto que ele é negativo, ficará positivo. Então, vamos fazer isso. Aqui na outra linha, nós vamos colocar 92 menos 5 será igual a 87. Perfeito? O menos 3 vai passar como mais, então vai ficar mais 3, que é igual a 3n. Logo, 87 mais 3 dá 90. Perfeito. A função desse 3n aqui, nós vamos passar esse 3 dividindo 90. Então, ele vai ficar aqui dividido 90. E isso tudo será igual a n. Ora, 90 dividido para 3 dá 30. 30 termos. Ficou claro para vocês? Se não ficou claro, volte o vídeo de novo e veja como fazer a resolução. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. Agora, vamos ver se vocês realmente entenderam o processo para achar a quantidade de termo em uma PA. Pause o vídeo agora e tente fazer você sozinho essa questão. Lembre-se, a primeira coisa que tem que ser feito é tirar os elementos que é fornecido na questão. E aí, conseguiram? Então vamos ver. Olhando para a nossa PA, o primeiro elemento que nos é fornecido é o menos 10. Então, o primeiro termo é sempre o A1. Colocamos aqui. O AN é quantidade de termos. Ora, se o nosso último termo é 44, então o nosso AN é 44, porque ele é o último termo. Quantidade de termos é o que nós queremos saber. Então, vamos colocar interrogação no nosso N. E a razão, aí nós vamos fazer esse cálculozinho separado aqui. Olha só como é que é feito para encontrar essa razão. A minha razão é igual ao A2 menos o A1. Pessoal, eu escrevo ela sendo R igual a A2 menos A1. Também posso escrever A2 menos A1 igual a R. Tá? Isso não vai importar, certo? Então, vamos colocar aqui que a nossa razão, que é o que queremos saber, é igual ao A2. Lá na minha progressão, o A2 é menos 4. Vamos colocar aqui entre parênteses para não esquecer desse sinal, certo? Menos o A1 na minha PA é o menos 10. Então, parêntese de novo, menos 10. Olha aí a importância de colocar o parênteses nos números negativos, né? Senão aqui agora ia ficar 2 sinais negativos. E a gente precisa fazer esse jogo de sinal, certo? Então, mais abaixo nós vamos ter que R é igual, primeiro, menos 4. Agora, fazendo o jogo de sinal, menos vezes menos é mais. Então, menos 4 mais 10. Dessa forma, o nosso R será igual a... Perceba que agora eu tenho menos 4 mais 10. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. No caso, o sinal do maior número é o sinal de positivo, que o maior número aqui é 10. A minha razão é igual a 6. Pronto, a razão já foi encontrada. Podemos colocar aqui, então, que a minha razão vale 6. Agora, o que nós vamos fazer é pegar esses dados e jogar na fórmula do termo geral. Lembrando que o termo geral é o AN, que é igual ao A1 mais n menos 1, isso aqui dentro do parêntese, tá? Vezes a nossa razão. Perfeito, vamos trocar os dados na fórmula. Então, AN vale 44, A1 vale menos 10, mais n, eu não tenho quem é, então continua sendo n menos 1, vezes nossa razão que encontramos agora há pouco, que vale 6. Legal, vamos passar agora o 10 para o outro membro e ele vai trocar de sinal. Ele é negativo, ele vai passar positivo. Ou seja, 44 mais 10 será igual. E neste segundo membro, nós vamos fazer a distributiva do 6 com o n, depois do 6 com o 1. Então, vai ficar dessa maneira. 6 vezes n, 6n. Mais com menos vai dar menos. 6 vezes 1, 6. Perfeito. Resolvendo esse primeiro lado aqui, que nós chamamos de primeiro membro, nós vamos ficar com 54. Perceba que esse menos 6 vai ter que mudar de lado. Ele vai lá para o primeiro membro e ele vai trocar de sinal. Então, já vou colocar logo ele aqui, ó, mais 6, que é igual ao nosso 6n. Tranquilo? Agora, nós vamos resolver essa soma aqui do 54 com 6.
que nada mais é do que 60, que é igual a 6n. Ora, perceba que eu não quero saber o valor de 6n, eu quero apenas o valor de n. Logo, esse 6 que está multiplicando n vai passar para o primeiro membro dividindo. Então, eu posso escrever já assim, ó, n é igual a 60 dividido para 6. Lógico que a nossa resposta será 10. Então, a nossa PA tem 10 termos. Então, espero que não tenha ficado dúvidas em como encontrar o termo em uma PA, certo? Mas se ficou dúvida, assista de novo o vídeo, faça os exercícios, tente você mesmo fazer o exercício até que as suas dúvidas sejam sanadas. Caso isso não aconteça, deixa aqui no comentário que a gente tenta sanar essas dúvidas, certo? Na próxima aula, nós vamos ver como encontrar o primeiro termo de uma progressão aritmética. Até a próxima!